Olá, boa noite, bem-vindo todas e todos. Vamos chegando. O Sérgio está entrando. O Sérgio chegou. Aí. Olá, Carol, Sérgio, bem-vindo. Boa noite. boa noite, tudo bom? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Ah, que bom. E aí, E aí, como é mais que uma estamos aí de inverno? de inverno, 30 e poucos graus. Aqui também. Então, mais uma live no dia É, de Hermes. na verdade, a gente perdeu a oportunidade de fazer a live do Rim num dia de muito frio. A gente teve dias de frios maravilhosos, né? É, E agora a verdade. gente está com calor, vamos falar do inverno. Mas ainda estamos no Verdade. inverno, então é isso que Mas importa. ainda estamos no inverno. Bom, então eu vou introduzindo Então, aqui, e te passo a palavra. Pode ser? Aí você se apresenta. E aí, Sérgio, eu queria ver se a prosa estiver boa e a gente quiser estender, se o Instagram não quiser dar uma hora pra gente. Você acha que dá pra gente voltar, igual a gente tem feito? Né? Caso se estenda. ah, cortou. Você sugere que, claro, a gente Caso, pode. caso o Instagram assim, não dê mais tempo pra gente, caso a gente precise, a gente pode voltar, igual a gente tem feito das últimas vezes. Ah, Tá? pode Deixar de ser, pré-aviso. tá Então, bom. boa noite a todos, bem-vindas, bem-vindos. Hoje a gente vai estar falando aí um pouquinho da energia do Yin, né? Da energia do inverno, um pouquinho aí do Dosha Vata na leitura da Ayurveda. Meu nome é Carol, eu sou a guardiã aqui da Hermética, sou uma buscadora de saberes e hoje a gente resolveu trazer mais um órgão aí, né, para nossa série de lives. A gente vai estar falando um pouquinho, né, desse contexto do inverno, que ainda estamos, apesar de estar quente, e o Sérgio vai estar trazendo também a visão da medicina chinesa sobre o órgão, né, o rim. E é isso, vamos aproveitar em tempos de instabilidade, de insegurança, né? Eu acho que é muito importante a gente trazer esse tema, que é um órgão que sofre muito, principalmente com o momento que a gente está vivendo agora, né, enquanto É. coletivo. Então, vou passar a palavra para você se apresentar, Sérgio. Bem-vindo mais uma Só para vez. Obrigadíssimo. Só para lembrar, a gente fez do fígado, do pulmão, Estômago. do estômago, né? E agora essa é a É, quarta, né? essa é a quarta dos órgãos. É. Pois é. Então tá. Meu nome é Sérgio Seixas, sou daqui do Rio de Janeiro, faço parte do Grupo Terra de Rudá e agradeço a Carol e a todos vocês que estão chegando aqui para assistir a live. Trabalho com astrologia, psicoterapia, arte, medicina tradicional chinesa, que vai ser o meu olhar hoje aqui, e também sou um estudioso da uma outra história da humanidade, né? Uma outra história da humanidade que um dia a gente está soltando devagarzinho algumas informações, mas vai chegar um tempo onde a gente vai abrir o verbo sobre a nossa verdadeira história, vamos dizer assim. Então, Rim, o portal da vida. O, eu começo a falar do inverno. Essa história das quatro estações, a gente já nasce com elas e tudo que a gente já nasce, a gente quando o dia acorda, nasceu, já tinha um Papa. Então o Papa tem a mangueira, tem o lago, tem o oceano, tem o Papa, aí tem o exército, eu já nasci com tudo isso, nasci com as estações, e aí
é muito fácil a gente também não questionar nada disso, porque, olha, primavera, verão, isso aí tá aí, vai questionar o quê? Mas para que isso? Para que inverno, né? Inverno, primavera, verão. E é interessante porque, você repara, a gente tem uma ideia, essa ideia ela germina, ela cresce, ela é realizada, atinge seu apogeu, depois tem um declínio desse processo e depois um recomeço. Numa linguagem mais simplória, nasce, cresce, reproduz e morre. Isso tudo obedece a esses ciclos. Né? Por exemplo, em um dia, a gente tem as 4 estações. Às 0 hora é o inverno, às 6 da manhã é a primavera, ao meio-dia é o verão e às 18 horas é o outono. Será que algumas decisões tomadas no outono, algumas escolhas tomadas no outono têm a mesma potência de tomadas na primavera ou no verão? Será que é a mesma coisa? Será que uma criança gerada na primavera é a mesma do que gerada no inverno ou no outono? Será que uma relação de afeto que a gente começa, por exemplo, numa lua minguante, ou a gente começa numa lua minguante no outono ou no inverno, será que é a mesma coisa de que uma lua nova, uma lua crescente na primavera ou verão? Né? Por que será? Por que será que raízes que crescem para baixo é interessante a lua minguante, plantando a lua minguante? Por que as folhas, os frutos que crescem para cima, lua nova, lua crescente, né? Então, corte de cabelo, né? Como é que funciona o nosso circuito sanguíneo, tudo isso. Então, no inverno, a gente tem que compreender um pouco o inverno, porque são convites, né? Ou melhor, são convocações. A gente recebe convocações para que a gente se porte natureza, que a gente se porte natureza, né? Agora eu sou inverno. Daqui a pouco já começo a sentir dentro de mim a primavera chegando, através da temperatura, através do canto dos pássaros. Eu vejo alguns pássaros brigando, disputando a fêmea. Eu moro aqui numa área, meu quintal tem 48 mil metros quadrados, Mata Atlântica. Então, é uma biblioteca, isso é uma biblioteca. Então, a primavera está acontecendo, está começando a acontecer fora e dentro, embora estejamos no inverno, né? Mas é assim, o inverno agora está fazendo um fade out e a primavera está começando a fazer um fade in, uma coisa assim de, né? Daqui a pouco vem um friozinho, que já não é mais aquele frio que a gente viveu, entendeu? Então, e o que significa isso? Quais são, assim, as demandas do inverno, né? Que na leitura da medicina chinesa tem a ver com energia yin. A gente tem o yin e o yang. O yin é o repouso, né? E o yang é o movimento. Isso de uma maneira extremamente sintética. O yin é o recolhimento e o yang é a energia masculina, a energia da exposição. O inverno é uma energia de recolhimento, de retração, né? De quem não tem um mundo interior rico passa maus bocados no inverno, entendeu? Porque um extrovertido que não tem um mundo interior muito rico, na primavera e no verão deita e rola. Quando chega o outono e inverno, não gosto de inverno, não gosto de frio, não gosto de ficar em casa, não gosto de muita roupa, não gosto disso, porque a pessoa não consegue olhar para dentro, não vê nada de muito relevo, vamos dizer assim. Então, o inverno, ele nos coloca a situações de reflexão, contemplação, de mergulho profundo, de silêncio. É um dos melhores períodos para meditação. É um dos melhores períodos para meditação, Sim. o inverno. A natureza fica muito mais silenciosa, adormece. As folhas já caíram no outono. Né? É interessante, é uma estação seca. Seca porque tem menos água, tem menos chuva, bem menos chuva. Mas, por outro lado, ela tem uma certa umidade, porque tem menos sol. Repara que esse caldeirão alquímico é uma coisa extremamente curiosa, né? Porque ela é mais seca e tem um pouco de umidade, porque tem menos sol. Ela tem uma energia centrípeta, né? A seiva da terra, ela retrai, né? As nascentes, algumas nascentes secam no inverno, outras diminuem profundamente a água. A gente fica um pouco mais letárgico, com a vontade de dormir um pouco mais, de acordar mais tarde, Sim. né?
Mas isso daí é maravilhoso, isso daí não é um convite, não, isso é uma convocação para que, ao estocar as sementes, a gente ficar com as ideias no forno ou no útero, é para que daqui a pouco, quando a primavera chegar, a gente colocar isso para fora, numa brotação. Né? Mas, numa civilização extrovertida, a gente procura fazer tudo como se fosse uma única estação. Em todas as estações eu procuro ser yang. Em todas as estações eu prefiro matar a cobra e mostrar o pau, me realizar. Entendeu? E por isso é uma civilização doente do ponto de vista físico mesmo, não só emocional, não só espiritual, mas físico, porque a gente não obedece. É como se tanto faz você fazer um exercício físico às 6, 7 da manhã, quanto fazer às 10, 11 da noite. Tem gente, você passa às vezes na rua, você vê o pessoal na academia, 10 e meia da noite, malhando. Outras pessoas às 11 da noite no computador, no celular, no computador. Depois tem que tomar remédio para dormir. Tem que tomar remédio para dormir, porque... Né? Então, essa energia do inverno é uma energia que nos convoca a esse mergulho interior, né? Essa reflexão, essa contemplação. Bem, na medicina chinesa tem a ver com a água. Né? A gente tem os 5 elementos: água, madeira, fogo, terra e metal. É a energia da água. Para a medicina ocidental, a gente sabe que o rim tem uma função de filtrar e eliminar as substâncias tóxicas no sangue, né? Como também controlar a pressão arterial. A medicina chinesa ela tem uma outra visão sobre isso. A gente tem um acoplado, né? Rim e bexiga são 2 órgãos acoplados. Hoje aqui a gente vai falar sobre o rim. A bexiga, por exemplo, armazena e elimina urina produzida nos rins. Mas o rim, quem é o rim? Quem é esse protagonista da noite de hoje, né? Olha só, agora preste atenção que talvez isso seja novidade para muitas pessoas. O rim, ele armazena essência, que a gente chama de Jing, né? A essência pré-celestial e essência pós-celestial. A essência pré-celestial é que se chama da hereditariedade. Então, uma pessoa que tenha tido pais ou avós alcoólatras, ou que gastaram muito a sua energia, ou com a questão sexual, ou com atividades físicas enormes, é possível que essa criança nasça com o rim debilitado. Ele é gozado que rim e fim, né? É curioso, eu fiz agora uma coisa meio... Porque rim e fim. Rim seria o nosso fim, o nosso objetivo. Qual é a tua finalidade? A minha finalidade é nutrir o rim. O rim potente, tudo está salvo. O rim potente está tudo salvo. Entendeu? Fígado, coração, baço, estômago. O rim é a mãe, isso na visão chinesa. Tá? E para nós ocidentais, o protagonista é o coração. Nós, uma civilização de cardiopatas, achamos que o coração é o órgão mais interessante, porque tem a ver com a paixão, com o desejo, com a coisa latina, vamos dizer assim, mas é o rim que pode nutrir. Então, tanto é a nossa finalidade nutri-lo, como também é o nosso fim. Quando o rim ele se exaure, a gente se despede da vida, né? É uma força matricial absurda. Então, essa energia pré-celestial, a energia da hereditariedade, da ancestralidade, e pós-celestial também. Aquela que a gente vai, através dos nossos hábitos, de tipo de alimentação, como é que a gente se coloca, a gente vai restaurando isso. Eu tive a oportunidade de ter alguns professores e havia um consenso de que não conseguia se restabelecer a energia pré-celestial. Era uma coisa que não podia se mudar. Entendeu? Porque é aquilo que a gente chega com ela e a gente só pode ir diminuindo. Ou diminuindo menos ou diminuindo muito. Ou gastando. É uma poupança. O rim é uma poupança. Sim. Então, para muitos dos meus professores, eram disso, olha, é uma poupança que ou você pode gastar rápido ou gastar lento. Gastar lento é longevidade. Gastar rápido é que nem uma vela na janela com vento. E uma vela guarnecida lá dentro. Então, o rim precisa ser guarnecido, né? Sim. Mas, não sei se é pelo fato de eu ter Urano do lado do meu Sol, todo mundo que diz assim, isso não tem cura.
isso é assim mesmo, isso não muda. Olha, não vou entrar nesse assunto aqui, que é um outro assunto, mas quando eu descobri que a gente pode mudar o passado, mudar a infância, quando eu descobri que nunca é tarde para se ter o primeiro beijo, nunca é tarde para se ter o primeiro amor, nunca é tarde. Você pode ver o primeiro amor aos 60 anos. O primeiro amor, digo, para valer, não aquele que a gente, no susto, a gente acabou tendo aquele primeiro amor, que pode ter sido inesquecível porque foi o primeiro, mas talvez não tenha marcado tanto. Então, eu acho até que essa energia pré-celestial ela é passível de ser resgatada, recuperada, né? Isso é um outro assunto, a propósito da história da verdadeira história da humanidade, né? A gente, quando lê a Bíblia, a gente vê lá que seres de 900 anos, 800 anos, 600 anos, quando eu li esse negócio no passado, eu sempre soube que isso era metafórico, era simbólico, essa coisa toda. Com os estudos, eu fui vendo que não era simbólico, que não era metafórico, que era uma outra, que era uma outra, era uma outra, é um outro momento da genética e da civilização, né? E eu fiquei pensando, será que a gente guarda dentro da gente um pouco de tudo aquilo que a gente de alguma forma viveu? Será que a gente pode ser longevos? E o rim, a gente tem que ser amigo do rim. Se a gente pensa na ideia de longevidade, longevidade não é só viver muito, mas é viver bem. Se você viver muito bem, viver muito, gente, olha, é o rim, hein? Tá? Não é o fígado. O fígado pode estragar legal o rim. O coração, o estômago pode estragar legal o rim. Tá? Então, isso daí seria, na verdade, isso daria 2 lives, hein? Isso daria 2 lives. Sabe por quê? A gente começar a relacionar na medicina chinesa o que acontece na relação rim-fígado, né? Quando o fígado ele é autoritário, o rim é drenado. Quando o fígado ele se exaspera, ele fica com falso fogo, um falso calor, ele drena o rim. O rim é a mãe do fígado, que é a mãe do coração, que é a mãe do baço, que é a mãe do pulmão. Isso não é uma linguagem poética, não. Isso é uma coisa clínica, entendeu? Mas a gente não vai entrar nisso hoje, não, senão acaba. Mas é uma delícia poder trabalhar, porque a gente resgata não só a tradição chinesa, digamos, da dinastia Han, do segundo século antes de Cristo ou segundo século depois de Cristo, como também a beleza que é a gente estar olhando para a saúde como se a gente olhasse para a natureza, né? Saúde, a natureza e a saúde. O rim governa o nascimento, o crescimento, a reprodução, a ancestralidade, a fertilidade, a velhice. Olha quanta coisa. Fertilidade, o nascimento, o crescimento, o desenvolvimento, a fertilidade, o envelhecimento. Ou seja, o rim, ele rege a qualidade de vida. E inclusive a quantidade de anos, né? A memória, a energia vital, a libido, a vontade, a força de vontade, a coragem, o medo, a insegurança, a assertividade. A gente já ouviu falar em palavrinhas chatas, né? Nefrite, infecção urinária, cálculo renal, obstrução urinária, tumores, insuficiência renal, diabetes, hipertensão, tudo isso tem o protagonismo do rim, evidentemente. O protagonismo mesmo é do nosso desvio alimentar, do nosso desvio de conduta, e aí o rim é que ele padece, né? O padrão do rim é um padrão de deficiência. Ele nunca está em excesso. O rim, segundo é dito na tradição, se você tem um X na poupança, né, você vai tirando. Claro que a gente pode pensar, eu posso ir colocando também, eu posso ir aumentando a poupança, né? Mas para a medicina chinesa, não. Eu digo assim, quando é que você começa a envelhecer? Assim que eu nasci. Assim que eu nasci, eu comecei a envelhecer. Vamos dizer assim. Quando é que você morre? Eu comecei a morrer assim que eu nasci. Entendeu? Essa é uma visão. Então, o rim, as patologias de yin e de yang no rim é sempre deficiência, nunca de excesso. Né? Você tá com excesso no fígado, um tirano, por exemplo. Você está com excesso no coração, um maníaco. Entende? Você está com um excesso no baço, você tem ali um obsessivo.
né? Uhum. Você- Pois é, então assim, para esses órgãos estarem em excesso, eles estão tendo que roubar a energia do rim. É esse o pensamento? também esse pensamento, e esse pensamento é muito forte, principalmente o fígado. Quando estudei calhamaços de livros sobre a medicina chinesa, depois um dia eu parei e falei, gente, peraí, tem um nível de redundância, é uma medicina tão profunda e tão simples, pasme com isso, é tão profunda e tão simples, porque lá pela página 400 e tanto, eu falei assim, cara, eu estou lendo a mesma coisa o livro inteiro. Aí eu descobri que as doenças da humanidade estão no aquecedor médio, que é fígado, vesícula, baço, estômago. A partir daí, a gente consegue depreciar o rim e, por tabela, depreciar o coração. E aí vai, Uhum. entendeu? Então, e aí nessa fígado, vesícula, baço, estômago, ali tem o arbítrio das escolhas alimentares, né? O arbítrio das escolhas que eu faço que geram emoções para mim, e o rim tem que dar conta. O rim tem que pagar essa conta. O rim é aquela mãe que o filho fala assim, mãe, eu fiz uma bobagem, eu bati com o carro e dá para a senhora dar uma força, né? Aí ela chega comparecendo. Entendeu? O rim tem que Uhum. comparecer. Se o rim não comparece, a gente morre. Entendeu? Você Sim. vê, ele é responsável pelo sangue, pela formação da medula, ele vai até o cérebro, a força de vontade, a questão da energia sexual, né? Da assertividade. Então, e quando a gente pensa em déficit de yin do rim, a gente começa a ver um organismo seco, um organismo pele seca, cabelo seco, uma perda de audição, uma fraqueza nas pernas, uma dor na lombar, uma Sim. insegurança, um medo da vida, né? Uhum. E aí, e às vezes não entende. Aí vai fazer fisioterapia, quando na verdade é uma questão interna, não é tão externa assim, é interna, Sim. questão interna. Como Precisa no, de nutrir, né? precisa de nutrição. Olha só, excessos de trabalho, eu até anotei uma coisa aqui, hoje eu estava conversando, e vou soltar uma bomba aqui agora. Eu adoro soltar umas bombas com carinho, umas bombas com muito amor. É capaz das pessoas ficarem. Mas eu já estava conversando, estava falando um pouco, explanando sobre o que eu ia dizer hoje. Né? Aí eu falei assim: o celular engorda as pessoas. Né? A gente fala assim do brigadeiro, né? Do bolo, da torta, assim, o celular engorda as pessoas, o computador engorda as pessoas, o monitor, a tela engorda as pessoas. Aí eu fui desenvolvendo o tema, porque é simples, pensa bem. Você está ansioso, estressado, workaholic, angustiado, preocupado, tua cara está no celular mais do que deveria, nada contra o celular, pelo contrário, o celular é tudo de bom, o computador é tudo de bom. O que não é bom é o nosso uso, né? Então, quando a gente excede, por exemplo, o fígado, ele abre nos olhos. Se você passa 10, 12, 15 horas com os olhos na tela, você agride o fígado. Ao agredir o fígado, ele perde a conta para o rim. Ah, eu estou com dor nas costas. Ah, é a postura. Você está com dor nas costas por causa da postura. Você está sentado muitas horas aí. Uhum. Evidente. O rim gosta, no inverno, por exemplo, ele gosta de exercícios físicos suaves, exercícios Uhum. físicos moderados. Na primavera, não. A primavera é mais. Então, mas qual é a relação de celular e obesidade, por exemplo? Eu não estou nem falando que a pessoa está no celular comendo batata frita, não. Eu estou dizendo o seguinte, que a pessoa entra num estado de ansiedade, entra num estado, estou dizendo 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas, no computador também, entra num estado de desassossego interno, e a pessoa às vezes não percebe, porque ela está com um objetivo, ela está com um projeto ali. Né? E aí, nem estou falando que ela vai sair dali para comer demais ou comer de menos, não é isso não, mas ela vai debilitar o fígado dela. Entendeu? E quando debilita o fígado,
Na medicina chinesa, assim, rim nutre o fígado nutre o coração nutre o baço nutre o pulmão. Entendeu? Essa relação. Assim como também, por exemplo, a água apaga o fogo, né, o fogo apaga, queima o metal corta a madeira vence a terra. Isso parece poesia. Deixa de ser poesia quando a gente começa a ter patologias. Quando a gente começa a ter patologias, a gente percebe que não é bem poesia o negócio. O negócio é para valer. Real. Então, mas Sérgio, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo o que você está dizendo. Se eu fico muitas horas com os meus olhos olhando para o monitor, com o celular, isso daí vai levar a uma disfunção do fígado que vai ser visto na leitura de pulso. Se você for fazer exames, é provável que não acuse nada ainda no fígado, porque é apenas um relato energético, por enquanto, até que isso seja uma somatização. Mas esse relato energético do fígado passa para o rim. E o rim, sem falar no café que você toma para também segurar essa onda toda, né? Para ficar ligado. E o rim paga essa conta. Então, de todos, é a grande mãe, sabe? É a grande mãe misericordiosa que acaba emprestando, dando dinheiro, dando energia, daqui a pouco a pessoa tem menopausa precoce, tem envelhecimento precoce, cabelo branco cedo, cai os dentes cedo, a pessoa vive uma secura, tem uma prisão de ventre, não sabe por quê, tem um déficit de yin. Aí fica na história da fibra. Claro que a fibra é absolutamente maravilhosa, mas não, a pessoa está seca, está ressecada, as fezes não... Entendeu? Então, esse estilo de vida nosso é um estilo anti-rim. Um estilo anti-rim. Sim. Eu já estou terminando aqui minha fala para você entrar com a medicina Ayurveda. Então, eu anotei aqui algumas coisas para lembrar. Patologias crônicas afetam os rins, excesso de trabalho, excesso de relações sexuais, ansiedade, medo, agitação mental. Essa agitação mental que gera déficit de yin do fígado, gera déficit de yin do rim, gera falso calor no fígado, que gera excitação no coração, déficit de yin do coração, que significa, em última instância, ansiedade, insônia, perturbação. Né? Sérgio, esse falso calor que você fala, seria o quê? Assim, uma falta de potência para digerir o que precisa ser digerido? Não, o calor verdadeiro é quando você tem um bom sono e você acorda com energia. E você levanta e faz, e caminha, e faz o teu café, e sobe, e acontece, nossa, você está com muita energia. Você não está frio, você está quente. Esse é um calor verdadeiro. Qual é o calor falso? Amanhã, calor falso. Ou fogo falso. Amanhã você tem uma prova, você não estudou. Aí você vai passar a madrugada estudando, vai melhorar o Coca-Cola e café, para você passar. Aí de manhã você está pilhado. Quem não entende nada, nossa, essa pessoa está com uma super energia. Que bacana. Não. A pessoa pode até estar com taquicardia, porque ela botou muito estimulante. Esse é o falso calor, esse é o falso fogo. Entendi. Você olha de longe, quem não entende, olha de longe e pensa que a pessoa é super dinâmica. Não, a pessoa está aditivada, ela está aditivada. Entendi. Quer quer um verdadeiro calor, durma muito bem. Quanto melhor o yin, melhor o yang. Sim. Né? Eu poderia dizer uma coisa também curiosa: quanto melhor a mulher, melhor o homem. Quanto melhor o homem, melhor a mulher. Agora eu popularizei, fui pop. O correto seria dizer, quanto mais nutrido o masculino, mais nutrido o feminino. Quanto mais nutrido o feminino, mais nutrido o masculino. De preferência até, se isso for feito dentro da própria pessoa. Né? Quer dizer, então, eu vou esperar que surja um masculino nutrido? Não. O teu yang e o teu yin. Né? Nutrir yang, alimentação e bom sono. Né? Nutrir o yin, alimentação e bom sono. Agora são alimentações diferentes, né? Para um e para outro. O ginseng, por exemplo, ele levanta. Né?
O maracujá, ele acalma. O maracujá é yin do coração, né? E vai para o yin do fígado também. A nossa sociedade ocidental é falso calor, é falso fogo, Uhum. Sim. entendeu? A nossa sociedade ocidental tem um déficit de yin. Por isso a gente preda a mulher. Por isso a gente preda o feminino. Sim. Por isso a gente tem medo desse feminino e a vontade que tem é um misto de admirar e destruir. Uhum. Sabe por quê também? Porque o yin, o inverno, é um mistério. É uma noite que não acaba, é um frio que não termina. Eu não sei onde é que vai dar isso. Quando é que vai surgir a luz? Quando é que vem o calor? Eu estou com frio. O inverno, psiquicamente, ele mexe com temas como rejeição, abandono, solidão, desencontro, separação, psicologicamente. Sim. E a primavera, né, e o calor, não. Você está com menos roupa, né, você está no sol e você quer sair, movimentar, abraçar, fazer programas com pessoas. Né? Uhum. Só que a gente fez uma escolha, o ocidental fez uma escolha, né? Ser muitas mulheres, eu nunca vi, mas sei que tem, né? Mas eu nunca vi um homem dizer assim, na próxima encarnação eu quero nascer mulher. Nunca vi essa frase. Eu só ouço o contrário. Eu só ouço o contrário. Na próxima encarnação eu quero nascer homem. Eu falei, mas por que você quer nascer homem? É muito mais fácil a vida dos homens do que das mulheres. É verdade. Até agora é verdade. Entendeu? Sim. Então, porque falar do rim, falar do rim, falar do inverno e falar do yin do rim é falar desse feminino aviltado, que Uhum. gera insônia, ansiedade, angústia, entendeu? Sim. E outras coisas mais, né? Sem falar em diabetes, essa coisa toda. Sim. Acho que posso caminhar mais um pouquinho? Estou acabando. Pode sim, fica à vontade. Então, eu estava falando aqui, o déficit, só alguns sintomas que a gente conhece no déficit do yin do rim: tontura, zumbido, pouca audição, né? O rim abre no ouvido, assim como o fígado abre nos olhos, assim como o coração abre na língua, no pulmão abre no nariz. Sim. Memória debilitada, o déficit do yin do rim, a memória debilitada, surdez, sudorese noturna, sede, lombalgia, emissão noturna, urina escassa, urina escura, falha ao produzir medula, ossos fracos. Não há nada que nos afirme que todo velho tem que ter osteoporose, todo velho tem que ter problema de osso, todo velho tem que quebrar. Não, não, não. Na China profunda, na China que não se perdeu, os caras vão para 105, 110 anos fazendo tai chi chuan na praça, morre dormindo, morre tomando ali o seu chá, sabe? Uhum. Não, não, não se cogita, para essa China profunda que eu me refiro, não se cogita uma cardiopatia. Eles sabem, eles sacam, eles sacam. Sim. Sim. Então, e o déficit do Yang, o Yang do rim, também lombalgia, frio nas costas, pernas debilitadas, impotência sexual, baixa libido, ejaculação precoce, infertilidade, urina clara e abundante, né? Secreção vaginal, prolapso uterino, fraqueza nos joelhos e por aí vai. É uma lista infindável, eu anotei alguns pontos para não ser. E terminaria com duas coisas. Essa é a penúltima e a última mais curiosa. Alguns alimentos, eu acho que você talvez vá falar também, segundo a medicina Ayurveda, alguma coisa. Eu fiz uma lembrança rápida. Os alimentos e atitudes para o rim, né? O gengibre, canela, ginseng, nozes, castanhas, amêndoas, avelãs, os feijões, as sementes escuras. Lembrando que o negro, o preto, é a cor do rim. É a cor do rim, assim Ah, como o verde é a cor do fígado. Assim como o amarelo ou o vermelho é a cor do coração. Assim como o branco é a cor do metal, do pulmão. Entendeu? entendi. Então, o preto, mas isso aí também não é poesia, não. Isso daí é o seguinte, sabe aquela coisa do faixa preta? No judô, faixa preta é a última faixa.
porque o cara está bombando, o cara está com... Ele se preparou fisicamente e o rim dele está poderoso. Esse cara ele vai ganhar na luta. Ele chegou na faixa preta. Quando você tem um problema do lombar, muitas vezes, você amarra uma faixa preta e aperta bem, como se você estivesse unindo, porque a parte de cima e a parte de baixo às vezes desplugam, e a função do rim é dar esse aquecimento, dar essa liga, né? Sim. Sementes escuras, como gergelim escuro, por exemplo, né? Reduzir a carne vermelha. Agora, lembrando que todas a quantidade enorme de alimentação que favorece o fígado vai favorecer o rim. Quanto melhor tiver o fígado, melhor estará o rim. Tá, então se você tiver uma limpeza uma alimentação que limpa teu fígado, né, de gorduras, de frituras, de álcool, né, de cigarro, que limpe isso tudo, o teu rim vai agradecer enormemente. É interessante porque tem poucos alimentos para o rim, né, e tem uma infinidade de alimentos para o estômago, baço, fígado, vesícula, infinidade. Né? Mas enfim, atividades moderadas, repouso, bom sono, meditação, introspecção, vida interior rica. E aí eu termino com uma coisa que eu acho que é uma sistematização minha. Nessa história de estudar a verdadeira história da humanidade, não vou entrar nesse assunto, mas tem uma síntese que é o seguinte: um dia a fonte primordial, que não foi o Big Bang de 13,7 bilhões, é muito, 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 muito anterior. Essa fonte primordial, que é andrógena, que tem dentro dela o Yang e o Yin, ela expandiu. Ela chegou tanto no Yin que ela expandiu no Yang. E ela gerou raças geneticistas para produzir raças para o próprio desenvolvimento da fonte primordial. Né? Então, a fonte primordial ela necessitava evoluir. É uma frase que provoca muita gente, mas nem é minha, é uma frase que eu cito muito do Jung, né? A necessidade da evolução de Deus fez com que ele fractalizasse seu corpo em hierarquias que geneticamente construíram outras raças, outros mundos, para que várias situações ocorressem para esse desenvolvimento se dar, e depois tudo voltar à fonte primordial, e depois tudo sair de novo num outro patamar, num outro upgrade. Aí, o rim é essa fonte primordial dentro de nós, é a força da vontade. O fígado são as hierarquias geneticistas, são as hierarquias criadoras, as que criam novas realidades, e que criam eventos, e que criam situações, e que criam novos caminhos. O coração é o Dharma, é o caminho, é a lei, é o alvo. O baço pâncreas é a gestão, o pensamento, quer dizer, o coração é a mente, o baço pâncreas é o pensamento e, por fim, o pulmão é o retorno à casa. O que eles chamam da alma corpórea na medicina chinesa. A comunhão, a transcendência, a ascensão e a despedida. Vocês não vão ler isso em lugar nenhum, aliás, eu nem deveria estar, dizem até que eu nem deveria estar falando isso, porque eu deveria estar publicando essa síntese, porque ou seja, essa história de que nós temos o cosmos dentro da gente, é isso aí. Bem, desculpa aí, eu acho que eu... Essa visão dos órgãos que você deu agora é sua ou é da medicina chinesa? Essa da mente, do baço e pâncreas do pensamento? A mente é medicina chinesa, o baço, o pensamento, medicina chinesa, força de vontade, medicina chinesa para o rim, a alma etérea, que eu não falei, mas a alma etérea do fígado, medicina chinesa, a alma corpórea, medicina chinesa para o pulmão. Agora, o que é meu? A fonte primordial é o rim, as hierarquias geneticistas advindas do rim é o fígado, o Dharma. Ninguém fala disso, que o Dharma é o coração, mas é simples. Se todos os avatares maravilhosos apontam para o coração, para o amor, o que eles querem dizer? Que aonde quer que a gente vá na direção do amor, do coração. Sim. A gestão
é a terra, que eu baço o pâncreas com o estômago, e o retorno à casa é o pulmão. Né? Isso é uma visão minha, né? Capaz de, sei lá, é uma coisa que vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Eu vou Sim. até fazer uma live só sobre isso. Eu estou pensando em fazer uma live só sobre isso e dar panos para manga. Bem, Eba, faz mesmo. Sérgio, assim, então, você foi falando e me veio a dosha vata, né, no Ayurveda, igual eu já falei nas outras lives, o Ayurveda ele não separa os órgãos assim como a medicina chinesa, né, por isso elas são tão complementares. Então, essa secura, né, esse frio, tudo isso que você falou, que também ela é igual à estação outono, inverno, né, que é seca, fria também, né, o inverno com menos vento do que o outono. Então, tudo isso aumenta essa secura, essa frieza e vai desvitalizando a gente se a gente não se recolhe, não se nutre. E aí, quando fala também de nutrição, a Ayurveda fala dessa nutrição dos sentidos, né? Quando você fala essa coisa de comer com os olhos, que celular engorda, computador engorda, eu concordo, o Ayurveda também. Porque tudo, você está comendo com o olho também, né? Você está tendo que digerir tudo aquilo que você está estudando, lendo, a vida dos outros que você está vendo, enfim. E todas essas emoções, né, que tudo que a gente come com os sentidos vão provocando na gente, né? E aí você fala muito também das vísceras, né? E as vísceras tem muito a ver com o nosso emocional, né? Que é muito visceral. Então elas sofrem muito com as emoções. Então essa habilidade de lidar com as emoções, de fato, é uma coisa que a gente precisa aprender, né? Assim, para ontem, né? Isso desvitaliza muito a gente. O que eu acho legal falar? Então, principalmente para todo mundo, né? Essas recomendações, né? De se nutrir, de se guardar, de se recolher na caverna no inverno, de respeitar essas estações que tem essa energia mais de recolhimento, de contração, para conseguir expandir bonito na primavera e no verão, né? Com toda a sua potência, arrebentar a casca, né? Brotar coisas novas. E assim, principalmente quem já tem excesso de ar e de éter no corpo, que é o dosha vata, né? Quem já tem uma constituição mais seca, né? Tipo eu assim, que é mais magrinho, tem dificuldade de ganhar tecido, de engordar. Quem tem a pele mais seca, cabelo seco. Então, assim, essas pessoas mais ainda, né? Cuidarem dessa nutrição, se prepararem para o outono e para o inverno, né? Se, na medida do possível, fazer uma agenda, né, que consiga se recolher, de ter mais tempo para si, né, e não tenha tantas atividades assim na medida do possível, né. E eu vejo isso também no ciclo de nós mulheres, né, você está falando aí do feminino, quando a gente menstrua, né, agora que eu estou autônoma, que eu consigo me recolher mais nos primeiros dias de menstruação, isso faz toda a diferença quando eu renasço depois da menstruação. Então, aprender a lidar com a ciclicidade, né, externa e a nossa ciclicidade interna, fazer esse casamento, se perceber nessas ciclicidades, né, das estações. A gente, de fato, está muito no automático, nós ocidentais estamos muito para fora, de fato. Então, o nosso corpo sofre, né? E assim, o Ayurveda, assim como a medicina chinesa, ele vai tratar então essa falta de nutrição do dosha vata com os alimentos que são mais nutritivos, formadores de tecido, que são as raízes, né? Você falou de poucos alimentos para os rins, eu vou falar aqui então dos alimentos que vão nutrir vata, né? Que são todas essas deficiências aí que você falou, sistema nervoso, pele seca, fezes secas, né? Intestino preso, falta de menstruação, tudo, né? O sistema fisiológico ele vai parando, né? Ele trava todo por causa desse excesso de secura. Então, os alimentos que vão nutrir. Então, uma gordura boa, uma manteiga ghee, que é a manteiga clarificada do Ayurveda, ou até uma manteiga normal mesmo da roça, né? Que não é muito processada. Os derivados de leite, no caso, né? Para a medicina Ayurveda, principalmente para quem é mais sequinho, né? Tem articulação seca, intestino preso, pele muito seca. O ideal é que coma, né, os derivados de leite no outono e no inverno por causa dessa secura. E aí, assim, claro, é um queijo branco, né, é um queijo de qualidade, é um leite da roça de qualidade, tem uma gordura boa. Sérgio travou. Ah, voltou.
Então, e as raízes também, né? Moranga, mandioca, inhame, tudo isso que vai nutrir, que vai te dar terra para o Ayurveda, né? Terra e água. As castanhas, né? Azeite. E para o Ayurveda também é muito importante no Dinacharya, naquela rotina da manhã que eu já falei nas outras aulas também. Esse banho pela manhã e essa oleação externa também. Então, o Ayurveda fala muito dessa oleação interna e da oleação externa, principalmente cuidar da pele, né? Nutrir essa pele. Se preparar para um dia que vai ser vata, né? Que vai ser de muito movimento, de muita atividade. Né? Então, você se nutre primeiro antes do dia começar, se prepara, né? Isso é muito bom também. Os cereais, né? Arroz principalmente, canjica, milho. Essas comidas de festa junina, né? Não é à toa que a gente tem isso muito, né? Nessa época do ano. Eu No adoro, inverno, né? no inverno. As leguminosas, né? Os grãos em geral, lentilha, ervilhas, feijões. Inclusive o feijão até parece um rim, né? Você falando, né? Isso. Como ouvido também, né? Comovido também. Eles falam que é o rim externo, não é? Na medicina chinesa. Isso, isso. E tem também os chás, né? Os chás doces. Então, aí tem o chá de gengibre, tem o ginseng também, tem a erva doce, o cominho, o coentro. Então, usar isso na comida ou tomar chá disso também, né? Dessas ervas. Água morna que seja, se não tiver chá, aquecer o corpo é muito importante, hidratar com uma água quentinha, evitar coisas geladas. Você falou do doce, só para lembrar, o sabor do rim é o sal, é o salgado, né? O mar é o rim, né? O mar é o rim. E, claro, o sal marinho, um sal de boa qualidade, não é esse sal com tanto iodo que a gente tem aí. Excesso de sal piora. Isso é interessante, porque o doce tonifica o baço. Uhum. O doce em excesso fragiliza o baço, vulnerabiliza o baço. Isso é incrível alquimia, né? É, É uma coisa assim, o sal é bom para o rim, é bom para o rim e passou do ponto, foi péssimo para o rim. O doce é bom para o baço, passou do ponto, péssimo, é. né? E tem a qualidade também, né? É isso que você falou, a qualidade do Isso, sal e a qualidade do isso. açúcar, né? Que esse sabor doce que a gente precisa, ele tá nas raízes, nos Isso. grãos, né? Só que a gente vai no açúcar refinado, né? Dá aquele pico, né, Agora, de mas glicose. fica difícil, né? Quando uma criança pega um chocolate e pega um refrigerante, fica difícil competir com o açúcar de uma fruta. É, A gente vê que para o jovem a fruta não é doce. Doce mesmo é o chocolate, é o bombom, é a torta, é o refrigerante. é. Por isso que, assim, as dietas de detox, elas, inclusive, desintoxicam a língua, né? Desses excessos de sal, desses excessos de açúcar, que tudo, né, que tem tempo de prateleira no supermercado, tem açúcar e sal em excesso, né? Então, evitar sempre, né, coisas que não são alimentos, né? Coisas de pacote. Quanto maior a validade, pior, né, o alimento. E assim, outra dica legal, que são os óleos essenciais, né, que tá muito agora na moda, né? Então são os óleos doces. E aí agora, né, dentro dessa visão ayurvédica, né, que o sabor doce ele vai nutrir a terra, ele vai aumentar a terra e a água. Então tem o óleo de gerânio, palma rosa, erva doce, o jasmim, que é quente e doce, então é muito bom também, né, para quem tá mais seco, para essa época do ano. Alecrim também é muito tônico do sistema nervoso, né? O olhinho essencial, o chá também, eucalipto, hortelã, tudo isso que limpa a mente, que dá uma esvaziada na mente, que acalma, né? Que sossega. É muito bom a lavanda. Deixa eu ver o que mais. A bardana também é muito boa. E é isso, assim, evitar situações que vão te trazer inquietação, ansiedade. Então, isso que o Sérgio falou de evitar celular, computador à noite, né? Isso tudo é muito estimulante. E assim, quem já tem uma constituição mais aérea, com mais ar e mais éter, é pior ainda, é um tiro no pé, né? Desencarna rapidinho. Aí fica osso poroso, fica tudo cheio de ar, né? O ar invade, né? Tava falando desse negócio, né? Desse casamento dos órgãos, né? Um elemento invade o outro, né? E É. vira uma Não, e confusão. agora mesmo, eu fiz umas 4 lives falando sobre essa era que a gente começou de 2012 para cá e 2020 para cá, é uma era mais aérea, né? Uhum. E
a gente vai ter que cuidar muito do rim, porque esse mental, ele vai drenar, vai drenar, vai drenar, porque vai ser uma cabeça. Se bobear, vai ser uma cabeça em cima de uma carcaça. Se a gente descuidar, Sim, é uma cabeça em cima da carcaça, sim. entendeu? E assim, Sérgio, uma coisa que você falou que é muito bonito, né? Assim, a forma que você fala, essa nutrição de alma, né? Porque eu penso assim, agora olhando para o Doshavata do Ayurveda, que são essas pessoas de constituição mais seca, tem essa secura na alma. Então, assim, precisa buscar realmente essa nutrição de alma, né? O que é que me faz caminhar, o que é que me faz aterrar, encarnar no corpo, viver essa história aqui, né? Aterrado, enraizado, empoderado, sem Uma medo. coisa, uma coisa maravilhosa também é você num dia assim, num dia mais quentinho, um dia mais quente um pouco, a pessoa sentar no pé de uma árvore, de costas, encostar todas as costas, toda a costa na árvore, e a lombar, né, e a bunda bem na raiz da árvore ficar ali. Tem a história de Uhum. abraçar, mas tem uma história de você botar toda a tua coluna encostada numa grande árvore. Não é num arbusto, Uhum. não, numa grande árvore, com a tua bunda ali sentada na raiz. Isso daí mexe com a memória celular dessa ancestralidade, dos nossos antepassados, inclusive, Sim. né, de É. fortalecimento do rim, fortalecimento do rim. O rim, ele ajuda na memória, ele ajuda muito na memória. Uhum. Tem uma frase que as pessoas não entendem de alguma forma. Sim. É. E assim, a gente Congelou? vive uma. É, Congelou, não? a sua imagem congelou, mas a sua voz eu tô ouvindo. Tá Agora bom. voltou. Agora voltou. É, E a gente está vivendo uma fase, né, Sérgio, que as doenças degenerativas do sistema nervoso, elas estão cada vez mais em isso. alta, né? Tanto agora que até veio a medicina da cannabis, né, para ajudar nisso também, que traz essa nutrição, né, esse acolhimento. Porque é engraçado como as coisas vão surgindo, né? Como que as crenças começam a se dissolver por causa da nossa necessidade enquanto coletivo. É, eu acho que era isso que eu queria falar. Acho que era isso. Eu ia falar uma outra coisa, eu esqueci. Se voltar aqui, eu falo. Deixa eu ver se teve alguma pergunta. Se você quiser completar com mais alguma coisa. O pessoal tá elogiando, falando que esse exercício da árvore é muito bom mesmo. Teve uma pergunta que alguém perguntou quais são os hábitos, né, para nutrir o rim. Mas acho que você já falou isso, se você quiser reforçar. Mas eu acho que é o seguinte: dormir muito bem, o repouso, a meditação, a respiração profunda, a não exposição intensa dos olhos à luz ou ao computador, né? Uhum, Proteger os olhos também, porque quando os olhos, isso é muito importante. Nós somos uma civilização visual, né? Visual. uhum, E inclusive até auditiva também, né? Eu não falei disso, mas a qualidade, a quantidade de ruídos e barulhos que a gente ouve, só que a gente já vai, a gente está tão preocupado com outras coisas que a gente vai, isso vai ferindo o rim. Esses barulhos, eles vão direto para o rim, né? E uhum, as imagens intensas, principalmente no computador e tudo, elas vão no fígado. E todas as vezes que o fígado lesa, a conta cai para o rim, entendeu? uhum, É, lembra o seguinte, o chinês ele falava o seguinte, que o coração é o imperador. Ninguém chega no coração, ninguém chega no imperador assim, cheguei lá, quero uma audiência com o imperador, cheguei lá, não. Você tem que passar por uma série de serviçais ou de hierarquias para ver se o imperador está disponível, né? Então você tem o rim que uhum, protege o coração, você tem o fígado que protege o coração. Agora, quando o fígado é um traidor, quando o fígado recebe propina para poder liberar o acesso ao imperador, a matriz, que é a tradição, o reino do rim é aviltado e o imperador ele é sequestrado. O nome disso chama-se cardiopatias.
cardiopatias. Entendeu? Então, como é que você conseguiu arrebentar com o teu coração? Eu comecei pelo fígado. Aí o fígado se incumbiu de arrebentar com o rim. E aí foi fácil chegar no coração, no imperador, e aí, entendeu? Sim. Então, o chinês, essa que eu chamo de China profunda, tem muita poesia, e muita poesia associado a coisas concretas. A gente, quando pensa que tem um livro, que é o do Imperador Amarelo, eu, quando li, foi um dos primeiros livros que eu li, né? As pessoas falam assim, não lê não, que é muito complicado, é muito difícil. Por que é muito difícil? É porque é um livro tão simbólico, né? Uhum. Isso me lembra a história do I Ching. A história do I Ching, um livro que levou 5.000 anos para ser feito, com quatro autorias, né? O Fuxi, que é um imperador possivelmente mitológico, né? Depois o Rei Wen, depois o Duque de Shu e depois o Confúcio. Somando tudo isso, está 5.000 anos para o I Ching ter sido completado. O primeiro, o Confúcio, eram só linhas, eram só trigramas, entendeu? Ali já dizia tudo. Mas com o passar do tempo as pessoas não entendiam. Aí entrou o Rei Wen, que foi explicando, virou hexagrama, foi explicando. Aí depois as pessoas não entendiam mais. Entrou o Duque de Shu para descrever mais ainda o processo. Até que no fim chegou confuso. A pessoa não está entendendo nada. Eu vou explicar bastante o que está acontecendo. Então, há uma depreciação da nossa capacidade de refletir, de pensar, né? Há uma inapetência, uma preguiça reflexiva, Sim. entende? Então, esse chinês ele usa tantas metáforas para coisas tão concretas. Olha, o coração, para você destruir um coração, primeiro, ninguém entra no imperador e mata o imperador. Primeiro você tem que destroçar a guarda do imperador, Uhum. que é fígado. O fígado é toda a guarda do imperador, né? E aí a tradição começa a ser aviltada, que é o rim. Aí você chega no imperador, entendeu? Uhum. Tem mil maneiras. E o estilo de vida, não é nem dizer assim, é porque o álcool, depende, não é o álcool. São os Não é uma, excessos, né? não é uma fritura, não é um álcool, não é, é um estilo de vida. Um estilo de vida que você vai água mole em pedra dura, você vai arrebentando, arrebentando, quando vê, né? É. Sérgio, a Náustria está perguntando se a mulher na menopausa tem mais deficiência do rim, Tem, via de regra, né? sim. Via de regra, sim. E a mulher é mais vulnerável, né, à deficiência do yin do rim por conta das menstruações, por conta da perda de sangue, entendeu? Sim, perde tecido. E na verdade, se comparar a mulher com o homem, eu diria que a mulher é o rim e o homem é o fígado. Essa é uma visão legal, mas não é tão correta, porque o rim tem o masculino e o feminino, o fígado tem o masculino e o feminino, o coração, né? Todos os órgãos têm o masculino e o feminino. Agora, você imagina um médico ocidental ouvindo isso. Você, gente, mas peraí, esses caras estão viajando na maionese. Como é que é? Fígado tem masculino e feminino. Então, tem o fígado e tem a fígada, né? Tem o rim e tem a rim. Não estou entendendo. Eu falei, se você estudar um pouco essa medicina matricial, se você estudar um pouco essa medicina do natural, que ela veio da natureza, ela não veio de laboratórios, ela veio da natureza, você vai entender que existe o yang e o yin, Sim. né? Por exemplo, tanta insônia é déficit de yin, é excesso de fogo do fígado, fogo do coração por déficit de yin. Aí você nutre o yin, você acalma a mente, você acalma a mente. E esse negócio pode levar a surto. Eu estou agitado, minha cabeça não para de pensar, eu estou pensando muito, vai numa graduação, daqui a pouco você surta, ou daqui a pouco você tem um blackout. Um termo que se usa muito, que está na moda, é burnout. Esse é um termo maravilhoso, burnout. Aham. Puxa, eu ainda não tive um burnout. Mas... Não, e assim, parece que rola uma coisa que é bonito ser feio, né? Eu tô estressada de tanto trabalhar. Tô É, esgotada, né? É bonito, eu assim, tive um eu burnout. Nossa, vejo. A galera que, acha que, bonito, né? que Ter esse inveja. título. Eu nunca tive um burnout, que inveja. Ai, ai. Um Mas tá burnout, bom. então, detona com o rim em geral. Todos esses curtos-circuitos aí, o rim. Mas É. essas coisas são restauráveis. São Uhum. restauráveis. Tá? Sim. São restauráveis.
É só você, a pessoa estudar, conhecer, aprender, não só E se ficar na mão dos perceber, né? médicos. É. É porque às vezes a gente entrega a nossa vida aos médicos. Eu estou dizendo também da medicina chinesa, da medicina ayurveda, qualquer médico. É, pô, é tão bom a gente se interessar, ler, estudar, perguntar, conhecer, saber. Isso Uhum. está tudo disponível hoje na rede. Está tudo É. disponível. Você ter um médico de confiança e você poder conversar com o médico, você tendo alguma informação, cara, é tudo de maravilhoso. Antigamente não era assim, não. O médico falava, a pessoa fazia assim, amém, amém, amém. Hoje, quando o cara vai no médico, já leu 30 matérias do Google. Ah, Uhum. mas ali tem muita picaretagem. E tem muita coisa boa. E tem muita coisa boa. Uhum. Entendeu? Tem gente que fica, ah, muita picaretagem, muita bobagem. É, mas tem muita coisa. Assim como o médico também. Os médicos têm muito picareta. E muitos médicos maravilhosos. Como tudo na vida. Então, Ô, Sérgio, outra coisa também que eu acho que é legal a gente enfatizar é o índice de infertilidade nas mulheres, né? Eu não sei como é que tá nos homens, mas aqui no consultório chega muita mulher, né? Querendo engravidar e tal. E é isso, são mulheres, principalmente as mulheres mais ativas, né? Né, isso. que tem trabalhos que são mais masculinos, muito mental, uma carga horária que só homem de fato aguenta, o nosso corpo de mulher de fato não aguenta isso. Aguenta, mas é isso, né? Tem um custo, né? É, Então, paga a começar a conta. repensar isso tudo também, né? Deixa eu te falar, a infertilidade no planeta Terra está aumentando para os homens e para as mulheres. Tá? Mas isso é um projeto. Não vamos entrar nesse papo agora, não, Uhum, porque soa, é um termo que me irrita um pouco. Irritação agride o fígado. Me irrita um pouco quando você pega algumas pérolas que você estuda há anos e alguém chama aquilo de teoria da conspiração, entendeu? uhum, Então, essa história da infertilidade está diminuindo. Existe um desejo que isso aconteça. Tem muita gente no pedaço, muita gente aí, 7 bilhões e meio, está indo para 8 bilhões, para que uhum, isso tudo? Então, vai sendo disseminado aos poucos a forma de alimentação, a forma de lidar com o corpo, com as coisas, com prazer, com desejo. Você vai uhum. baixando a fertilidade e vai diminuindo a população, né? Sim, Enfim. é interessante esse ponto de vista. Visto que o Covid também levou um bocado de gente, né? Assim, É. parece que a Terra também estava precisando de um respiro, né, da nossa espécie. Olha, mas eu vou te dizer uma pequena aberração fruta de estudos. O projeto Covid não deu certo. Morreu pouca gente. É mesmo, Sérgio? Se você me pergunta, eu acho que o que morreu no Brasil é muita, muita, muita gente, no planeta inteiro é muita gente, mas eu sei que morreu pouca gente do que se esperava. Mas ainda não acabou, o projeto não acabou ainda, não tem pleno curso. É, e Tem, ainda, tem, ainda tá rolando cataclismas, né? Ainda tá rolando um monte de coisa junto, né? Ainda vai não, e rolar. outras cepas, tem cepas, agora tem a Delta, sabe, tem outras cepas. Algumas que são naturais, já passam a ser naturais, né? Outras que não são naturais e tudo. Sim. A gente É, tem que ter cabeça no lugar para não pirar. é. Então é isso, galera. Vamos aí nutrir nosso rim. Vamos caçar a gente de dormir. Já tá ficando tarde. Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu só ver aqui. Eu acho que não tem mais. Vamos. A live vai ficar gravada, pessoal. Sérgio, você recomenda alguma tradução do Imperador Amarelo? A Ludmilla tá perguntando. Olha, eu tenho em português, eu não vou te dizer agora, não está aqui, está lá na biblioteca, mas tem em português. Eu não sei. Bem, eu não sei, se você nunca leu nada, eu não sei se eu sugeriria. Tem esse livro aqui, ó, Os Fundamentos da. Vou te dar duas dicas. Tem esse livro aqui, Os Fundamentos da Medicina Chinesa, do Giovanni Maciossa, italiano. São 2 volumes, são mais de 2 volumes, né? Foi esses aqui, essas histórias que eu li integralmente algumas vezes na minha formação. É muito bom. É quase simples, é realmente quase simples. Mas tem esse aqui, o Manual do Herói,
da Sona Eu Rist. tenho esse livro. É uma delícia esse livro. Esse livro é uma delícia, simples e profundo. Da Sônia Rist, editora, não sei qual é a editora. Corre Certo. Cutia, o nome da editora é Corre Cutia. De repente, se digitar www.correcutia.com, você consegue. É um livro muito útil, extremamente útil. Fala de medicina chinesa com simplicidade. E ela é muito legal, ela é muito boa, a Sônia Rist. Uhum. Aqui, ó, tem uma aeromoça perguntando aqui, a Denise Borges. Falou que ela é vata e ela é aeromoça. O que fazer para compensar? Então, pela medicina ayurvédica, eu ia te falar para você tentar migrar para outra profissão, para você conseguir dar conta, porque esse trânsito, esse movimento, né, e essa transição de fuso horários, de fato, para quem já é vata, causa um dano aí. Então, você tem que compensar nos seus momentos de folga, se nutrir o máximo possível, né? Dos sentidos, na alimentação, a pele. Você tem alguma dica para dar, Sérgio? Prefiro não. Você sabe que a medicina Ayurveda, eu tenho que ser parcimonioso, sabe? Porque eu não quero me atrever, não. Não tenho, não. Tá. Será que a tua dica foi um pouco desesperançosa para ela? Oh, Mudar, mudar de não, profissão? é porque o Mudar de profissão? Ayurveda, é porque o Ayurveda é isso, assim, quem tem o dosha vata para essas profissões, né, que são de muito deslocamento, né, que não dorme direito e tal, de fato, assim, para compensar, é difícil compensar, mas o que dá para fazer é isso. Nos seus tempos de folga, né? Se eu fosse a sua terapeuta, eu ia te indicar isso. Nos seus tempos de folga, muita nutrição, né? Só que é isso. No seu tempo de folga, você também vai querer ter lazer, né? Você vai querer ir para fora. Então, assim, custo-benefício, né? Se você tiver muito agravamento, e aí, né, daí surgir outras doenças mais graves, aí é bom ponderar, né? Ou então tentar ficar em duas profissões, né? Algo, não sei. É difícil, né? Fazer, né? Eu não estou fazendo uma consulta aqui, teria que avaliar seu caso, mas Pois é, o exatamente, Ayurveda é exatamente. muito disso, assim, a gente se adequa ao Ayurveda, não o Ayurveda se adequa a gente, né? Então, fica complicado. Perguntaram aqui us- uso um remédio há 11 anos, ácido valproico, e vou me consultar com uma médica de óleo de cannabis. Ah, legal, consulta mesmo, vale a pena, não tem reação adversa, é super completo, muito mais seguro. Eu acho que é isso. Denise, tomara que eu não tenha te deixado desesperançosa aí. Agora que o Sérgio falou, eu fiquei com o coração apertado. Mas qualquer coisa me chama no privado que a gente bate um papo. Sérgio falou da questão dos rins da ansiedade. A Maíra está perguntando. Perguntando o quê? Que, Que você falou a questão dos rins e da ansiedade. Tá, porque ela fez uma outra pergunta aqui, peraí. Para quem está em surto de ansiedade, qual o tipo de alimentação? Porque você falou dos rins e da ansiedade. uma coisa que eu não mencionei, que me impacta assim, de uma maneira brutal, são as ervas chinesas. Chinesas. Né? A nossa fitoterapia brasileira ela é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Acho que não chega aos pés da chinesa. Talvez eu seja um ignorante no assunto, Uhum, mas eu acho que não chega aos pés pelo seguinte, por exemplo, a fitoterapia chinesa é o seguinte, brasileira é o seguinte, está com problema de fígado? Toma um boldo que é bom. Está com problema no estômago? Toma uma espinheira santa. Tá certo, ok, correto, mas o chinês não funciona assim não. O chinês não funciona assim não, ele funciona com sistema. uhum, Por exemplo, você está com o tema dominante da tua patologia, o fígado, então ele vai provavelmente te dar uma fórmula que tem ali 3 a 30 e tantas ervas, 3, 15, 18, 25 ervas, tudo, ou 8 ou 10, enfim. Por quê? Ele vai botar como erva dominante a erva do fígado, mas vai ter que ter uma erva do rim.
O fígado está muito exaltado, então vai dar uma erva do yin do rim, entendeu? Provavelmente uma yin do fígado, ao mesmo tempo tem que dar uma yang do baço. Tem que dar uma yang do baço, porque se você começa a fazer muito yin, isso gera fleuma, isso gera fleuma, quer dizer, isso gera umidade, o baço não dá conta. Isso é uma alquimia maravilhosa. O baço não gosta de umidade, não gosta de frio. Né? O fígado não gosta de calor, o rim não gosta de frio, o rim gosta. O rim é no inverno, mas ele não gosta de frio, ele gosta num calorzinho. Você esquenta a área renal, você esquenta ali as costas, nossa, que delícia, que maravilha. A energia logo sobe. Entendeu? Então, eu esqueci de mencionar que as fórmulas magistrais chinesas são verdadeiros milagres que surgiram antes da dinastia Han, mas foram sistematizadas na dinastia Han e que hoje estão aí, no mundo inteiro, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em vários estados do Brasil, que é um aglomerado de ervas com um determinado fim. Não existe assim o fígado. Existe o fígado como dominante e o sistema. O coração como dominante e o sistema. Entendeu? O Quanta Ayurveda coisa de é assim azia. também. Né? São compostos, né? Que se complementam. Claro que alguém pode estar pensando assim, poxa, mas esse cara não entende nada de fitoterapia brasileira, porque eu trabalho assim também. Para o fígado eu também dou uma erva para o rim, uma erva para o... Ok, ótimo, maravilhoso, maravilhoso. Não é muito bem assim que a gente ouve, não. A gente ouve a coisa... Eu estava vindo agora, antes de começar, uma live com um cara que eu gosto demais, que ele estava aconselhando ervas para insônia, assim, uma atrás da outra. Sim, mas sem pensar no sistema. E tem o veículo também, né? O Ayurveda fala muito, né, do leite medicado, principalmente, né, para essas insônias, né, para conseguir chegar onde tem que chegar. O ghee medicado, que tem um tropismo para o sistema nervoso. Os veículos são muito importantes também, né? Mas a pergunta dela qual foi mesmo? Foi É que ela falou, para quem está com surto de ansiedade. ansiedade, qual seria a melhor alimentação para tonificar esse rim? A Maíra. Acho que a gente falou isso aqui já, né? Assim, Olha, tem uma fruta que a gente não dá tanta importância, que ela é bem forte, que é o maracujá. O maracujá é bem forte. A maçã os também. cítricos são bons também na visão da medicina chinesa? Para que você diz? Para ansiedade? Pro rim, porque pro vata é para ansiedade, que é um desequilíbrio de vata, de quem é mais seco, né? Porque o cítrico ele é quente e úmido, né? Não, mas diretamente não. Diretamente não. Mas se ele favorece a limpeza, se os cítricos favorecem a limpeza, né? Como, por exemplo, tem gente que faz a dieta do limão e tem uma limpeza muito forte, né? Muitos emagrecem e tudo. Isso, de alguma forma, ajuda o rim, evidentemente, que os excessos, nenhum excesso ajuda ninguém, muito menos o rim. O rim, então, com excesso, a coisa pior para ele é excesso. Então, mas eu fico pensando aqui na alimentação, do maracujá, da maçã, a casca da maçã. Tem algumas plantas também brasileiras, mas as ervas chinesas, sabe, as fórmulas chinesas, havia um pacote de ervas ali que nutre, a pessoa fica... O chinês fala muito quando a mente, aquela expressão, né, fulano ficou fora da casinha, fulano ficou fora da casinha, quer dizer, fulano surtou, fulano pirou, né? Você tem que baixar aquilo, enraizar aquilo, trazer para baixo aquilo, né? E é o yin, isso é yin. O que sobe é yang, o que desce é yin. Né? Mas enfim. Seria uma nutrição mesmo, assim, né? Na visão da Ayurveda, é algo que te nutra, diminuir movimento, né? Se nutrir nesse lugar, evitar ficar falando demais, estímulo visual, igual ele falou, barulho demais. Isso tudo aumenta a ansiedade, aumenta, né? O ar fica na cabeça. Quer ver, olha, tem uma coisa maravilhosa também, que são as folhas verdes escuras. Você comer cruas, as folhas verdes escuras. Eu já fiz essa experiência assim, de comer e dar uma paradinha, baixa a bola. Né? A folha de couve, a folha de brócolis. Outra coisa, você tirar o sapato,
botar o pé na terra, numa terra não úmida, mas uma terra assim confortável, né? Mais quente, uma terra quente. O pé na terra quente é algo absolutamente maravilhoso. Você nutre o teu rim, é o yang do rim, o Uhum. yang do rim. Os pés descalços numa terra morna, quente, mas não úmida, não molhada, não fria. As mulheres, então, nem pensem em ter um cotidiano com os pés gelados, frios, úmidos. É, Isso vai direto para útero, ovário, isso é uma coisa péssima. Entendeu? da cólica, né? A gente sofre. Bem, eu acho Ó, que deu, né? deu. Deu sim. Bom, gente, então é isso. Sérgio, então depois a gente pensa no próximo órgão. Ficou faltando falar do rei? Você vai falar dele? De quem? Do rei, do coração? A gente não Ah, do falou do coração. coração. Não, coração. Coração. O coração seria no verão, mas É. pode ser na primavera, mas Ah, a pode ser gente na pode trazer primavera. no verão também, né? E falar de outras coisas também. A gente conversa, a gente costura aí. Tá bom. Pessoal, obrigada aí pela participação de todos. Ó, fomos até 9h20 hoje, o Instagram deixou. É. Estamos na Gente, abundância. Carol, um beijo, obrigado. Obrigado a todos que estão até aqui essa hora. Espero que a gente tenha ajudado alguma coisa e Você quer falar do Tornar-se provavelmente Presente antes de partir? quem quiser, para essa live amanhã estará no Tornar-se Presente. Tornar-se Presente é um trabalho gratuito da Terra de Rudá, de filosofia, psicologia, espiritualidade e meditação. Somos 5 terapeutas, eu, a Lígia Franklin, a Regina Clara Palmeira, a Rosa Valgode, o Mário Fernandes. Vocês querendo fazer parte, liguem para a Rosa. Liguem não, mande um zap para a Rosa, que é o DDD 21 985058500. Um trabalho totalmente gratuito, muito profundo, que a gente coloca conteúdos gratuitamente ao longo do ano, tá? E é isso, tá? Gente, obrigado, Carol, e quem Obrigada, sabe Sérgio. Uma riqueza. até o final de setembro, né? Até o final de setembro, é isso? Talvez, né? O quê? Ah, Na na próxima live, sim. próxima live. As nossas lives estão sendo todas, toda última quarta-feira do mês. Então Quantas... agendem aí. A gente combina. Gratidão a todos, boa noite. E a gente tem que Bora terminar nutrir sempre o assim. rim. A gente sempre tem que terminar assim, salve Hermes. Salve Hermes! Exatamente. Eu peço bênção pra ele todo dia antes de entrar. Falo, me ajuda aí, faz esse trem funcionar. Tá Pois. certo, Tchau, tchau, Sérgio. tchau, Com tchau. Deus. Tchau. Tchau.